Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo hoje em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Louvado seja Deus. Vamos até o versículo 54, né? Vamos ler então 4 versículos, que diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Redentor e Salvador Jesus. Vamos dirigir uma pequena oração para o Senhor que está revelando para nós. Divino Deus, eterno Senhor do céu, ó Senhor, te peço que venha falar com todos nós através desta palavra que lemos neste momento. Entregue em tuas mãos, Espírito Santo de Deus, esta mensagem. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele falava acerca da ressurreição dos mortos. E aqui ele fala apenas dos mortos que morrem em Cristo. Ele fala somente acerca da igreja. Aonde ele diz: olha, eu vou falar um mistério para vocês. Ele dizendo, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo falava assim que nem todos dormiremos, é porque a maioria que vai ressuscitar são de mortos mesmo, né? Da igreja desde a época de Adão até o presente momento, todos que morreram de lá para cá vão ressuscitar. E os que estiver vivo, que vai ser uma minoria, né? Os que estiver vivo vão subir e vai encontrar com o Senhor nos ares juntamente com aqueles que já partiram há muito tempo. Ele diz que é no momento, versículo 52. Voltando ao 51, ele diz, né? Eis aqui vos digo um mistério, nem todos, né, dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, quem subir vivo, né, será transformado assim que começar a subir nos ares. E os que já estão mortos já vão ressuscitar de forma já transformada. Aqui ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos já ressuscitam de forma incorruptível. Claro, eles já estão lá no paraíso, né? Justamente aguardando esse glorioso dia. Eles estão no descanso do Senhor, lá no paraíso, né?
aguardando o fruto das suas obras. Tudo quanto eles fizeram aqui, servindo a Deus, no Evangelho, né? Obedecendo o Senhor Jesus Cristo. Então, os que já partiram estão lá, aguardando para subir juntamente com toda a igreja, com todos aqueles que já morreram há 3, 4, 5 mil anos, e os que estiver vivos, né, levando uma vida de fidelidade, de sinceridade, uma vida de honestidade com Deus. Por isso que vale a pena. Eu prego muito sobre essas coisas, sobre o nosso caráter, sobre a nossa obediência. Porque se nós estivermos aqui servindo o Senhor e não tiver obediência, não está valendo nada. Aqui mesmo em Coríntios, no versos 19, né? Coríntios 15, verso 19, Paulo diz, ele chega até a falar que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de entre os homens. Quer dizer, ele está falando com aquele crente que não tem esperança, que leva a vida com Deus de qualquer maneira, uma hora obedece, outra hora não obedece, não tem temor, não tem remorso, não tem nada, faz as coisas e não está nem aí. Para ele não importa, às vezes, obedecer, uma hora obedece, outra hora não obedece. Esse crente inconstante, que a Bíblia chama ele de crente inconstante, que não tem firmeza, não tem alicerce, não tem propósito, não tem nada. Por isso que eu sempre gosto de falar com os meus irmãos, as minhas pregações, para a gente levar uma vida de fidelidade com Deus. Porque os nossos irmãos que foram fiéis, eles já estão lá aguardando o soar da última trombeta, como está falando aqui Paulo. Estão aguardando por esta hora. E eles querem subir juntamente com todos nós, mas que coisa maravilhosa, como o nosso Deus é perfeito e soberano. Será uma grande festa, eles não poderiam participar da festa sem nós, como o escritor dos Hebreus falou, né? Que eles sem nós não poderiam ser aperfeiçoados, glória a Jesus. Eles não poderiam participar da festa primeiro do que a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor comprou com o teu sangue lá na cruz do Calvário. Comprou com muito sofrimento, com muita afronta. Eles não poderiam participar primeiro. Então o evento vai ser para todo mundo juntos, né? Participar lá das bordas do Cordeiro, da ceia. Vai ser muito bom. Então o que está falando a palavra do Senhor? Que os mortos subirão incorruptíveis e nós, os que estamos aguardando o Senhor, com muita preocupação, com muita fidelidade, obedecendo e tudo, seremos transformados. Eles já vêm incorruptíveis e nós seremos transformados. Tanto é que o nosso corpo sobe, as vestes ficam para trás, né? Mas o corpo será transformado nos ares, num corpo também incorruptível, igual os nossos irmãos que vai ressurgir da sepultura, já incorruptíveis, porque o corpo deles já foram desfeitos, né? O corpo deles já foram desfeitos, então eles receberão um corpo de glória já vem num corpo de glória. E o nosso corpo, que nós ainda estamos nessa carne aqui, é corrompida também, vamos dizer assim, né? Carne que, de uma natureza ruim, de uma natureza pecaminosa, nós seremos transformados, o corpo corruptível num corpo incorruptível. Então será uma transformação num abrir e fechar de olhos. Para nós participarmos dessa festa, desse maior evento que a igreja aguarda, nós temos que estarmos preparados. Na verdade, os crentes fiéis, eles são tão fiéis que se alguém perguntar assim na igreja, quem está preparado, ele é tão fiel
que às vezes ele não se sente preparado. E, na verdade, tem coisas que a gente, às vezes, algum pecado que a gente nem sabe, né? Que não foi perdoado ainda. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo perdão a Deus, até pelos pecados velhos. Glória a Jesus. Aqueles pecados que a gente era do mundo ainda, que eles já ficaram para trás. Mas aquele pecado durante o tempo que os irmãos, né, alguém está na igreja e que às vezes não confessou, não arrependeu, feriu o irmão, feriu a irmã, não foi lá, não arrependeu, também não pediu nem perdão para Deus. Então é um perigo, por isso que a gente tem que estar numa vigilância constante. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos e para as irmãs: não se envergonhe de pedir perdão para ninguém quando você feriu alguém, quando você ferir alguém. Não se envergonhe. Vai lá e peça perdão. Vai lá e reconcilie com o irmão ou com a irmã. Ainda que foi por telefone, ainda que seja de uma outra forma, vai lá e reconcilie para nós não perder esse grande evento, para nós subirmos juntos com os fiéis do passado. Será tão bom a gente subir junto com os profetas, subir junto com Daniel. As irmãs, nós os irmãos, a gente gostaria de ver os irmãos, mas as irmãs gostam de ver as irmãs, né? Por exemplo, as irmãs gostariam de ver a Ana, subir junto com a Ana. Tanto a Ana, mãe de Samuel, como a Ana, a viúva que apresentou, né, juntamente, participou, quando Simeão apresentou o Senhor, aquela viúva de 70, me parece, de 80 anos, era 74, eu não me lembro, já era bastante idosa, e que era uma mulher de oração, estava sempre no templo. Então as irmãs querem ver aquelas mulheres, querem ver Sara, né? E tantas mulheres virtuosas. E também os irmãos, os profetas, Isaías, que foi cerrado pelo meio, e tantos outros, Zacarias, que foi morto entre o átrio e o santuário, né? E tantas outras pessoas, o profeta Samuel, Davi, o maior adorador, possamos dizer assim, né? Que compôs tantos hinos, era cantor, era instrumentista, era rei, era profeta, né? Será para nós um grande privilégio subir juntos com todos esses nossos irmãos sofredores do passado. Por que não falar de Abraão, o pai da fé, né? Por que não falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, os três patriarcas, os três homens da grande promessa que está de pé até hoje? Então subiremos incorruptíveis. E aqui diz a Bíblia mais embaixo, né? Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Agora o versículo último aqui, vamos meditar nele. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. Então seremos imortais para sempre. Você, minha irmã, será imortal. Você, meu irmão, será imortal. Aleluia. A morte foi vencida. A morte foi tragada pela ressurreição. Louvado seja Deus. A morte ficou só na saudade. Então, todos esses não provam mais a morte. Irá participar de um reino eterno que vai durar para sempre. Vai durar para sempre com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com todos os seres celestiais que já se encontram lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É para nós batalharmos pela nossa própria salvação. Cada um batalha pela sua aí, viu? Cada um batalha pela sua. Vai se esforçando, obedece a doutrina, obedece direitinho, sem murmurar, sem contradizer em nada.
O que eu me admiro é das irmãs. As irmãs têm muito mais vaidade do que os irmãos, né? As irmãs é cercada por um grande coquetel de vaidade. O que me admira é ver uma irmã santa, sem pintura, sem fazer a sobrancelha, vestindo roupa lá abaixo do joelho, vestindo roupa com manga, não veste mais aqueles decotes escandalosos. Então, as irmãs têm muito mais a obedecer do que nós, os irmãos. Do que nós, os irmãos, porque a vaidade é mais pro lado das irmãs, né? Os brincos, as pinturas, a sombra nos olhos. É muita coisa que as irmãs têm que deixar para trás. E vocês estão aí, fizeram tudo isso por amor a Jesus, para participar desse reino, para participar deste glorioso evento que está tão prestes a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus.